dando continuidade à nossa série de sermões lá no livro de Êxodo, né? A gente tem exposto domingo após domingo, né, cada mandamento. E ali a gente tem sido bastante edificado, né, em conhecer um pouco mais profundamente, né, acerca dos mandamentos do Senhor. O texto de hoje, meus irmãos, se encontra lá em Êxodo, né, capítulo 20, versículo 16. É um texto bem curtinho. Diz assim, estou lendo aqui na versão NAA. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vou repetir. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse aí é o 9º mandamento que a gente vai aprender um pouco mais nessa noite. Meus irmãos, o contexto desse mandamento que a gente acabou de ler aqui, né? Na época que o povo ali estava no deserto, né? Assim que eles saíram do Egito, é um contexto onde o testemunho ele tinha um grande poder. Naquela época, as pessoas não tinham o que a gente tem hoje, como câmeras, não tinham gravadores, não tinham celulares. Então, o que fazia com que a pessoa tinha uma prova de que algo aconteceu, principalmente seja algo ruim, né? Um crime aconteceu, era o testemunho de outras pessoas. Algo que não é diferente hoje em dia. Até hoje a gente tem também esse peso, né, das testemunhas. É algo valioso, né? Só que ainda assim, esse mandamento, ele não fica somente nisso, né? Somente é um ambiente de um tribunal, onde eu vou ser julgado, ou onde alguém está sendo julgado e eu estou testemunhando. Não. Esse mandamento, ele tem um peso um pouco maior, ele tem uma aplicação mais abrangente e profunda, né? Até os dias de hoje também. Quanto mais hoje em dia, né, onde a gente vive na era digital, onde todos nós aqui, creio que todo mundo aqui presente tem acesso à internet, através de celulares, computadores, né, dentre outros dispositivos, hoje em dia a gente vê muita ideia da fake news, né, a notícia falsa, que as pessoas divulgam, seja ela sobre política, seja ela sobre trabalho, né, no nosso ambiente de trabalho a gente tem muito isso, os grupos de WhatsApp, e o pessoal começa a jogar um monte de notícia ali, e isso vai gerando uma espécie de descrédito, né, em relação àquilo que a gente ouve. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de reconhecer se algo é verdadeiro ou falso. Só que mesmo assim, o que a gente costuma fazer? A gente vê aquela notícia que a gente ouve ali, naquela corrente de WhatsApp, e a primeira coisa que a gente faz, normalmente, né, é divulgar, como se aquilo ali fosse uma verdade. E por muitas vezes, não é. Ou seja, esse mandamento do não falar, né, um falso testemunho, ele é bastante presente no nosso meio. E é interessante que, como a gente está falando aqui, né, o não dizer, não fazer um falso testemunho, se a gente o faz, nós estamos cometendo um pecado, porque estamos, de fato, desobedecendo o mandamento. E é interessante que desde pequeno, desde criança, e aqui tem algumas crianças, né, como eu posso ver, a gente já praticava esse tipo de pecado. Como, por exemplo, quando a gente faz algo errado, uma malcriação, ou então a gente quebra alguma coisa na nossa casa, e alguém me pergunta e fala assim, foi você que quebrou? E a primeira coisa que a gente fala é assim, normalmente, né, quando eu era pequeno, fala assim, não, foi fulano. Foi fulano que quebrou, não foi eu não. Ou seja, desde pequeno, sem ninguém ensinar, e creio que pai nenhum ensina isso, acredito eu, né? Pai nenhum ensina o seu filho a mentir. Mas como é que pode? Desde pequenininho ele naturalmente mente. Sinistro, né? É porque nós somos pecadores. Desde a nossa mais tenra infância. Nosso coração é mau, profundamente mau. E a gente vai começar a ver aqui como a gente, por muitas vezes, negligencia esse mandamento, que é um mandamento importante, né? E para a gente aprender um pouco mais da profundidade desse mandamento, eu vou colocar aqui alguns fundamentos, né? Chamei assim, de fundamentos para mostrar o peso desse mandamento e como a gente pode cumpri-lo, como a gente pode cumprir esse mandamento. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Que, infelizmente, tem muitas igrejas que são, vamos dizer assim, se não me engano, é antinomiana, né? São contra as leis, sendo bem claro. Como se fosse assim, não, a gente agora vive na graça. Agora a gente não precisa cumprir lei nenhuma. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pela graça a gente é salvo, sim, verdadeiramente. Mas após termos sido salvos, agora nós somos habilitados ou capacitados a cumprirmos a lei de Deus.
Então, nós não cumprimos a lei, como a gente cansa de dizer aqui, para sermos salvos, né? Mas a gente agora obedece à lei porque já fomos salvos, como uma espécie de amor a Deus. Uma espécie não, como amor a Deus. O próprio Cristo disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda no sentido de obedecer, né? Então, gostaria de fazer essa ressalva aqui só para lembrar os irmãos e todos estarem cientes. Ou seja, após Cristo ter nos salvado, né? Após nós olharmos para a lei e olharmos, caraca, a lei, o mandamento é pesado, eu não consigo cumprir. Cristo cumpre no meu lugar, ele faz aquilo que eu não consigo fazer, e depois, após ter me salvado, ter morrido em meu lugar, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ele me traz para a lei novamente. Mas não agora para apontar a lei para mim e dizer, olha aí, ó, você não consegue cumprir. Não. Agora ele me leva para a lei e fala, obedeça, porque agora eu te capacitei. Agora eu te dei, de fato, amor por mim. Deus gera esse amor por ele, e após amarmos a ele, começarmos a amar a ele, nós demonstramos esse amor obedecendo os seus mandamentos. Mas para a gente aprender um pouco mais da profundidade desse mandamento, né, e da abrangência dele, eu coloquei aqui 3 fundamentos, né, para a gente aprender o quanto o mandamento é profundo e como a gente deve cumprir, como a gente pode obedecer esse mandamento. E o primeiro fundamento é o seguinte: o valor do nome de uma pessoa. A gente precisa entender o valor de uma pessoa para que a gente não diga um falso testemunho, como o mandamento diz para a gente não fazer. A ideia aqui, meus irmãos, do mandamento, né, não dirás um falso testemunho, é a mesma ideia do mandamento que diz, não tomarás o nome de Deus em vão. É a ideia aqui de falar algo sobre Deus que ele não é ou não fez. Creio que todo mundo aqui, se todos são cristãos, né, ou se você gosta de alguma coisa ainda que você não seja cristão, quando alguém fala mal dessa coisa que você gosta, ou no caso de nós que somos cristãos, quando alguém fala mal do nosso Deus, como a gente fica? A gente fica, de certa forma, irritado. A gente fica, de certa forma, bolado. A gente fala assim, poxa, como é que esse cara está falando isso? Ele não sabe o que está falando, né? Ele, pô, se quer ler a Bíblia e está falando mal de Deus, como se Deus tivesse feito a coisa, ele nem fez. Não é isso que está escrito. É pesado quando alguém zomba, né, de Deus, dizendo aquilo que ele não é. E a ideia aqui de não dizer um falso testemunho contra uma pessoa é a mesma ideia. Quando alguém fala mal de uma pessoa sem saber de fato o que ela é ou o que ela fez. É a mesma ideia. É denigrir, ou seja, fazer um falso testemunho é denigrir o nome da pessoa e também, em última análise, é denigrir o nome de Deus. Porque todos nós, independente se somos crentes ou não, nós carregamos a imagem de Deus. Deus colocou a sua imagem. Tem diversas características em nós que evidencia que nós fomos criados por um Deus. E quando a gente fala mal contra o outro, a gente está falando de uma certa forma mal contra aquele Deus que nos fez. Mal contra aquele Deus que criou todas as coisas. Seja salvos e não salvos, seja crente ou descrente, seja lá qualquer tipo de pessoa, né? Falar mal de alguém, ao mesmo tempo, em relação a roubar a imagem de Deus, né, tem a ver com roubar a reputação daquela pessoa. E a reputação de cada um de nós, de uma certa forma, está ligado à reputação de Deus, a quem Deus é, né? Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz assim, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Por muitas vezes a gente dá mais valor, né, a riquezas, de fato, como o texto está dizendo aqui, a coisas que a gente tem, a coisas que a gente pode fazer, e por muitas vezes a gente negligencia, né, o nome do outro. Em última análise, que se a gente faz isso, a gente está negligenciando o nome de Deus, aquele que deu esse mandamento para que a gente pudesse cumprir, para que a gente viesse a obedecer. Eu coloquei até uma reportagem aqui, que eu acho que explicita isso melhor, que é um caso que aconteceu em 1994. Tem outros casos também mais recentes, mas esse aqui eu achei bem interessante, que é o caso de uma escola base, chamada Escola Base, em São Paulo, onde 6 pessoas foram injustamente acusadas de abusar de crianças, né, que frequentavam aquela escola, né? Olha que coisa pesada. E depois, nessa reportagem aqui, aconteceu que foi provada a inocência daquelas pessoas. Sendo que, antes de provar a inocência, a Rede Globo, na época, né, foi a emissora que acusou, né, que saiu mandando essa fake news,
né, fez esse falso testemunho, ela divulgou de uma tal forma durante aquela semana, né, em São Paulo, que as pessoas começaram a depredar a escola, começaram a quebrar a casa dessas pessoas, até mesmo a polícia, achando que isso era algo justo, deixou que acontecesse aquilo. Nem sequer interviu. E o que aconteceu? Foi provada a inocência daquela família e aquela reputação daquela família, provavelmente, eu não sei como eles estão hoje, mas até hoje deve ter sido muito abalada. E tudo isso por causa de um falso testemunho. De alguém que acusou, a notícia se espalhou e aquilo ali foi levado a proporções muito grandes, né? Nem imagino como essa família esteja hoje, né? Sofrendo psicologicamente e etc, né? E a gente pode até achar, pô, mas isso aqui tá meio longe de mim. Essa notícia que tu falou aí, pô, não vai acontecer comigo, algo do tipo. Será mesmo? Será que 94 não tinha as redes sociais que a gente tem hoje? Hoje em dia, né, na era das redes sociais, as notícias se espalham muito rapidamente. Às vezes é uma mensagenzinha que a gente manda ali, daqui a pouco tá o bairro inteiro falando daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa falando dela, sendo que ela não fez nada daquilo. Então a gente precisa, antes de falar qualquer coisa, ter uma real noção do nome, do valor do nome de uma pessoa, do valor do seu nome, do valor do nome de cada um. Em última análise, porque está ligado ao valor do nome de Deus. Porque Deus fez a todos, né? Sem exceção. Sem exceção. Um segundo fundamento, né? O primeiro foi a gente ter uma real noção do valor de uma pessoa, como isso pode levar a consequências desastrosas, né? E o segundo fundamento que eu coloquei, o valor da palavra de uma pessoa. Para a gente poder cumprir esse mandamento e ao mesmo tempo entender a profundidade, precisamos entender o valor da palavra de uma pessoa. Nossas palavras, meus irmãos, de alguma forma elas possuem poder. E poder aqui, eu não estou falando daquela palavra profética que muitas igrejas falam. Chega assim, não, lança uma palavra sobre isso que vai dar certo. Deixa eu lançar uma palavra sobre você. Eu lanço uma palavra sobre tua vida. Se Deus quiser, você nunca vai ouvir isso aqui. Isso aí não é sequer bíblico, né? Mas, de certa forma, a palavra, ela não tem um poder de mudar o seu coração, de mudar no sentido de uma palavra que eu digo aqui, né? Não estou falando acerca da palavra de Deus, estou falando de alguma coisa que eu comento acerca de alguém. Ela não tem o poder, né, de mexer o mundo, de alterar a mão de Deus. Não tem. Mas, de alguma forma, ela tem um certo poder de mexer com os seus sentimentos, de mexer com aquilo que você estima, daquilo que você pensa acerca de você ou até mesmo acerca de alguém. Ou seja, uma palavra maldita ou mal colocada no momento errado ou de uma forma errada, ela pode até, de certa forma, matar alguém, né? Seja sentimentalmente, seja uma pessoa que sai da igreja, né? Quantas vezes eu já vi gente saindo da igreja e falando assim, não, eu saí da igreja porque fulano falou mal de mim. Tipo assim, é óbvio que ela não tem essa pessoa que saiu da igreja porque o fulano falou mal dela, né? Ela está negligenciando o todo da igreja, né? Talvez por causa de uma pessoa ela foi, caraca, saiu atingida, né? Óbvio que ela não justifica. Mas, de uma certa forma, isso atingiu ela. E tem algum tipo de valor, né? A gente parar para pensar nisso. Né? Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11, diz assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Jesus que disse isso aqui. Ou seja, as nossas palavras, aquilo que a gente diz, ela vai mostrar se nós estamos contaminados ou não. E Jesus aqui está falando de pecado, né? As palavras são um símbolo da nossa condição espiritual. Aquilo que eu estou dizendo constantemente, né? É como se fosse um termômetro, né? Aquele termômetro que a gente bota ali embaixo do braço. Eu não estou preocupado muito com a temperatura. Na verdade, estou mais preocupado se eu estou acima da temperatura, né? Então, na verdade, ela revela se eu estou doente, se eu estou com algum problema. As palavras, de igual modo, elas agem assim. Aquilo que a gente tem dito, aquilo que a gente tem, por exemplo, fofocando sobre a vida do outro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para nós mesmos e percebermos se o problema maior não é o outro, mas nós mesmos, os nossos pecados. E aqui eu abro um parêntese, né, para falar sobre a fofoca, que eu acho que é um ponto importante que tem tudo a ver com o mandamento. Não dirás um falso testemunho. A fofoca, meus irmãos, é tanto falar algo verdadeiro que não deveria ser divulgado, quanto falar algo falso que não deveria ser divulgado também, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu estou falando a verdade.
Ah, mas se você está falando a verdade e não deveria ser divulgado, porque alguém te contou um segredo, seja lá uma dificuldade, ou seja algo que a pessoa tem passado, e ela não quer que ninguém mais saiba, e você conta para outro, isso é fofoca. Ou seja, não necessariamente é algo falso acerca de alguém, mas pode ser algo verdadeiro que não deveria ser contado. A fofoca, em última análise, é um símbolo de infidelidade, né? Da mesma forma que alguém está contando algo para você, essa mesma pessoa pode estar falando de você para outra. Ou seja, a fofoca revela muito isso. Se você de fato é uma pessoa fiel. Ou se o fofoqueiro que está falando contigo também é uma pessoa fiel. Algo que provavelmente ele pode não ser. Né? A fofoca, né, que por muitas vezes é espalhar esse falso testemunho, ela também é tanto um pecado de quem fala a fofoca, tanto de quem ouve a fofoca. A gente tem muito disso, né? De tratar o fofoqueiro como o problemático e aquele que escuta fofoca. Não, eu tô tranquilo, eu só escutei essa fofoca aí e tal, tá escutando o que ele tava falando. Não, você também é responsável. Se você escuta e percebe que é uma fofoca, nós, né, não somente você, mas eu também, nós deveríamos parar e falar, meu irmão, tem certeza disso? Será que será para ser falado aqui? Ou será que isso é verdadeiro? Será que isso não é uma fofoca? A fofoca é um pecado bastante atraente, né? Por isso que, de uma maneira geral, nós gostamos. Pois ela, de certa forma, nos faz nos sentir bem. Ela gera um sentimento de uma sensação boa. Porque, no geral, por conta de sermos pecadores, nós, por muitas vezes, gostamos de ver pessoas que estão piores do que nós. Não é à toa que o noticiário, ele dificilmente vai divulgar uma notícia do tipo, olha, esse aqui é um pai que tem uma esposa, que tem 2 filhos, que cuida super bem da sua família. Você nunca vai ver isso. Mas você vai ver alguma coisa relativa a nós somos atraídos por essas coisas ruins, né? Por conta de sermos pecadores. E a fofoca ela tem essa característica, porque ela acaba fazendo com que nós nos sintamos melhores do que o outro, porque a gente vê alguém, ah, aí, tá vendo como é que fulano tá fazendo? Olha o que fulano faz. Então, de uma certa forma, isso nos atrai, né? Infelizmente, mas é a verdade. Provérbios capítulo 11, versículo 13 diz assim: o mexeriqueiro, ou fofoqueiro, né? O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. E aqui ele não está falando de encobrir no sentido de passar pano num pecado, não. Ele está falando de não revelar algo que não deveria ser revelado, ou seja, um segredo, como está dizendo aqui. E existe uma diferença, eu acho também interessante a gente meditar nisso, entre fofoca e comentário, né? Porque muitas vezes a gente fala também, não, mas isso aqui é só um comentário acerca da pessoa, não sei o quê. A gente fala assim, né? Mas na verdade é uma fofoca, e às vezes a gente não percebe. A fofoca, de uma maneira geral, ela visa a pessoa, né? Ela visa denegrir a pessoa, independente se for algo verdadeiro, que não deveria ser falado, ou algo que é falso sobre aquela pessoa. O comentário, diferentemente da fofoca, ele visa resolver o outro sempre em amor. É sempre em amor. Só que ainda assim, eu dizer que eu devo falar a verdade em amor, pode soar também um quanto vago. Porque eu posso falar assim, não, mas isso aqui é um comentário em amor. Ainda podemos chegar nesse nível, né? Mas para deixar mais claro ainda, né? O que a gente deve pensar para saber se é uma fofoca? Será que a conversa que eu estou tendo, falando sobre alguém, tem a intenção de ajudar aquela pessoa? Ainda mais, será que aquela conversa que eu estou falando sobre alguém, aquela pessoa com quem eu estou falando sobre a outra, será que ela tem a capacidade de ajudar aquela pessoa? Entende? Se eu consigo pelo menos enxergar essas coisas, a gente pode até, de certa forma, estar não fofocando, né? Mas é algo que a gente tem que ter bastante cuidado. Pois, como o nosso coração é enganoso, a gente é muito habilidoso em fazer uma fofoca pensando ou justificando, dizendo que não é uma fofoca, né? E muitas vezes a gente fala isso, né? Um outro exemplo também que eu acho bem interessante, ainda a respeito de fofoca, é quando a gente fala assim, não, vamos orar para fulano, porque fulano está com uma dificuldade com os filhos, ah, não estou vendo isso, não sei o que, não sei o que lá. Só que muitas vezes a gente quer anunciar, capítulo 8 de João, um contexto onde as pessoas estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Jesus tinha dito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas começaram a falar, não, a gente é filho de Abraão, a gente não é escravo de ninguém, né? A gente já é livre, por aí vai. E Jesus começou a falar, né, acerca dele e tudo mais.
E as pessoas começaram a blasfemar e a mentir. E Jesus começou a mostrar: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Por quê? De fato, ele profere mentira e é mentiroso desde sempre. Ele fala aquilo que lhe é próprio. Ou seja, se de fato somos filhos de Deus, devemos amar a verdade e dizer a verdade. Se nós não dizemos a verdade e vivemos propalando mentiras ou propagando mentiras, nós estamos sendo filhos do diabo, ou ao menos semelhantes ou com características de filhos do diabo. Ou seja, isso aqui é algo bem sério. Não é algo superficial. Não é algo bobo, né? E repito, nessa era de fake news de WhatsApp, que a gente sai divulgando informações a esmo, né, sem saber se é verdade, nós por muitas vezes podemos estar com características de filhos do diabo, né? Sendo que nós nascemos de novo. Se de fato cremos em Cristo, nós não deveríamos andar assim, né? Deus, ele tem prazer na verdade, como eu acabei de dizer. Lá em Provérbios 12, 22 diz assim, ó: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios aqui está dizendo que Deus, ele tem prazer naqueles que dizem a verdade. Deleite. Deus se deleita. E ao mesmo tempo, Deus abomina os que têm lábios mentirosos. Abrindo a boca, a torta é direito, né? Ah, eu digo a verdade mesmo, doa quem doer. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo no sentido de dizer a verdade diante de muitas vezes uma situação que o meu coração tem o desejo de omitir aquilo. Que o meu coração tem o desejo de obter algum certo tipo de vantagem em não dizer a verdade. Quando alguém me questiona de algo que eu não fiz, quando alguém me questiona de algo que eu fiz de errado e eu tento omitir, né? É nesse sentido que a Bíblia está dizendo e nós estamos pregando aqui. A verdade, meus irmãos, é libertadora. O pecado do falso testemunho e da mentira, né, do falso testemunho, da mentira e da fofoca, é escravizante. A própria introdução desse versículo que a gente acabou de ler, né, não dirás falso testemunho, o 9º mandamento, a introdução desses 10 mandamentos no início lá, em Êxodo 20, versículo 2, diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, a introdução de todos os mandamentos é uma introdução que mostra, ó, você saiu da casa da escravidão. Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. E como já falamos outras vezes aqui, o Egito era algo literal. De fato, era uma nação, né, que escravizava o povo hebreu ali. Mas o Egito também ele tem uma aplicação para nós hoje também, no sentido de ser um local de opressão, um local onde o pecado era abundante. E, de fato, o pecado nos oprimia. Mas quando Deus nos liberta dessa casa da escravidão, da terra do Egito, ele nos coloca diante dos mandamentos, como eu disse lá no início, para obedecê-los. Ou seja, todos os mandamentos, sem exceção, para o crente, para aquele que foi liberto dos seus pecados, eles apontam para liberdade. Cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos, é igual a ter liberdade. É igual a ser verdadeiramente livre. 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 Por isso, né, e aqui eu falo da mentira novamente, né, do falso testemunho, por isso quando a gente começa a contar mentiras, né, a gente começa a precisar contar outras mentiras para que a gente não seja descoberto. Isso é algo muito comum. A gente entra naquilo que meu pai fala, ele chama de balaio de gato. É algo que você vai se embaraçando ali, vai se embolando e não consegue sair, né? Uma mentirinha que nem aquele, quando eu era moleque também eu tinha uns carrinhos, que eu lembro que lá em casa eram 3 mulheres, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs. E tinha muito cabelo. Minhas irmãs e minha mãe, né, tinham cabelo e tal. E eu lembro que tinha cabelo pela casa e tal. E quando eu brincava de carrinho, o cabelo ia embaraçando a rodinha do carrinho. Aí daqui a pouco eu ia ver, o carrinho tava todo travado. Aí eu falava assim, cara, o carrinho quebrou. Aí eu pegava assim, aí eu, caraca, tá cheio de cabelo. Aí era só um cabelinho. Aí eu, não, tá com cabelo aqui, ainda dá pra andar. Aí andava. Daqui a pouco ia andando pela casa, não sei o que, ia pegando mais cabelo. Aí daqui a pouco mais. O carrinho não andava mais. E é a mesma ideia desse tipo de pecado, né? Do falso testemunho, da mentira. Quanto mais a gente fala, mais a gente vai ter que ir botando uma mentira atrás da outra para que a gente não seja descoberto. E é isso que muitas vezes acontece. Ou seja, ao invés da gente de fato estar livre, porque quando a gente fala uma mentira ali, ou conta um falso testemunho,
a gente sente aquele prazer, ou então a gente sente aquela, não, agora eu me safei. Agora eu me escapei disso aqui, mas na verdade a gente está cada vez mais se embaraçando. E ainda que você fuja de todos os homens, de todo mundo que está te confrontando, existe um que está diante de você, que está sempre te vendo. E esse alguém é Deus. Ou seja, de alguma forma nós estamos sempre nos embaraçando cada vez mais quando vivemos diante, né, desse mandamento, vivendo de uma maneira falsa, de uma maneira que a gente não se arrepende quando a gente comete esse tipo de pecado. E aqui, meus irmãos, eu já caminho para a conclusão. Então, o que o mandamento ele nos exige, né? O que ele pede para que a gente faça? Ele pede que não somente não falemos um falso testemunho, mas sim que sejamos sinceros em falar a verdade. Ou seja, ele não somente existe o aspecto negativo do mandamento, que é não falar um falso testemunho, mas ele me exige fazer algo. Ele não somente me exige não fazer algo, mas ele me exige também fazer algo. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vou repetir, o outro. Na verdade, eu estou falando do próprio, e aqui eu digo no sentido de igreja, né, de corpo de Cristo, eu estou falando do mal do próprio corpo de Cristo. Quando ele fala, porque a justificativa para a gente falar a verdade é porque somos membros uns dos outros. Ou seja, quando eu falo mal do outro, eu estou falando do próprio corpo de Cristo, o qual eu faço parte. É a mesma coisa que eu falasse mal da minha mão, ou falasse mal do meu pé, como se eu não precisasse dele, ou como se ele fosse tão ruim assim. É a mesma ideia. E falar mal do corpo de Cristo, que é falar mal uns dos outros, né, aqui em comunidade, em última análise também é falar mal do próprio Cristo, porque é o corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo, né? Então, se uma informação que chega até nós, ela for de certa forma suspeita, o que a gente deve fazer? A gente não deve propagar. A gente deve dar sempre o benefício da dúvida. Ou seja, da dúvida, fica na dúvida. Se alguém falou algo acerca de alguém a qual você suspeitou, que é uma fofoca, que é algo que não é verdadeiro, ou é algo que não deveria ser falado, dê o benefício da dúvida para aquela pessoa. Devemos sempre, meus irmãos, esperar o melhor do outro. Devemos sempre zelar pelo nome do nosso irmão. O oposto de zelar pelo nome do outro é a calúnia, que gera, sabe o quê? Desconfiança nos relacionamentos. Não é isso que acontece? Quando a gente conta uma mentira para o outro e aquela pessoa descobre, ou fala um falso testemunho, né? Seja lá os exemplos que eu já dei, o que gera entre nós? Desconfiança. Pô, mas fulano já fez isso 1, 2, 3, 4, 5. É verdade que Jesus, né, nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. E temos que sempre perdoar. Mas, de uma certa forma, isso vai gerando esse tipo de desconfiança. Né? E para a gente recuperar, por mais que a gente perdoe, e a gente deve perdoar, mas dependendo do que foi feito, a gente deve ter um certo cuidado. Um certo, vamos dizer assim, ser dado um certo tempo para a gente ver se a confissão de arrependimento do outro é verdadeira. Porque se o outro se arrependeu, ele não vai continuar andando naquele pecado. Ele pode cair 1, 2, 3, diversas vezes, de fato. Mas assim, essa pessoa, se ela está verdadeiramente arrependida, ela vai mostrar frutos, né, de arrependimento. Frutos de que aquilo que ela fez não foi certo e que ela quer, de fato, mudar. Né? Lá em Provérbios, ainda em Provérbios, versículo 16, 28, diz assim, ó, o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. E isso é uma grande verdade, né? O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Então, meus irmãos, diante da profundidade desse mandamento, a gente pode parar para pensar e falar assim, caramba, volta e meia eu faço um falso testemunho. Volta e meia eu mando uma mensagem no WhatsApp que eu não deveria mandar. Volta e meia eu faço um comentário desnecessário. Volta e meia eu falo de alguém, ainda que seja verdadeiro, ou já falei, né? De alguma forma, e falei algo que não era verdadeiro, ou então falei algo que era verdadeiro, mas que não era para eu ter falado. Foi algo que não somou em nada, não ajudou aquela pessoa de maneira nenhuma. Foi só pelo puro prazer de fofocar, de falar. Se a gente começa a ver isso, a gente começa a pensar, caraca, ferrou. Eu estou totalmente
em apuros, eu estou praticando aquilo que o mandamento ele proíbe, né? Mas, graças a Deus, né? Existe alguém que viveu e sofreu por conta do descumprimento desse mandamento. Lá em Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60 diz assim: E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Olha o que fizeram com Jesus. Procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Ou seja, literalmente, eles estavam procurando descumprir o mandamento, que dizia: não dirás um falso testemunho contra o seu próximo. Eles procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Só que o versículo 60 diz: e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Ou seja, aquele que nos deu o mandamento que, como eu expliquei, era para a liberdade, é para que a gente pudesse viver em amor, de maneira verdadeira, para aquele que é santo e verdadeiro, né? Como Jesus é. Aquele que deu os mandamentos para nós, ele morreu também por conta desse mandamento. Não só por conta desse, né? E para mim. A misericórdia para você e para mim. A graça para nós. Pessoas que descumprindo todos os mandamentos, inclusive esses da falso testemunho. Talvez você não estava lá, como Pedro, né? Pedro que mentiu, que negou a Jesus, né? Disse que não conhecia 3 vezes. Aquele que tinha dito: não, Jesus, eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou te deixar. E o que ele fez? Jesus disse: antes que o galo cantasse, você me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. E quando, em última análise, quando nós descumprimos esse mandamento, nós estamos negando a Jesus. Nós não estamos acreditando que aquilo que ele manda a gente cumprir é algo bom. Como em Romanos vai dizer, né? O mandamento é santo, justo e bom. O mandamento é bom. Então, todos nós, eu e vocês, estamos inclusos como descumpridores desse mandamento. Como pessoas que, de fato, não conseguem cumprir fielmente aquilo que o nosso Deus, que é bom, faz para que a gente cumpra. Então, assim como ele, que nós venhamos, caso estejamos, né, vivendo nesse tipo de pecado recorrentemente, que nós venhamos nos arrepender e nós venhamos encontrar graça naquele que morreu por conta desse pecado, desse tipo de pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu assim como ele morreu para Pedro, aquele que o negou e depois o perdoou, ele também nos perdoa. Existe graça para a gente, existe misericórdia. De fato, o nosso Deus é um Deus que é santo, justo, que condena a maldade, condena de fato aqueles que descumprem os mandamentos. Mas também é um Deus que perdoa, porque o próprio Cristo, ele cumpriu o mandamento no nosso lugar. E agora a gente pode viver uma vida de gratidão. E se a gente tem caído nesse mandamento, que a gente venha se arrepender e voltar em fé e arrependimento para com Ele. Amém? Vamos orar? Pai Santo, graças te damos, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Uma noite onde a gente pôde louvar o Teu nome, a gente pôde cantar, Senhor, louvores a Ti, Te glorificar, como o Senhor merece, Pai. E como nós fomos feitos para fazer, Senhor. Fomos criados para Te adorar, Senhor. Esse foi o fundamento da criação, o motivo, Senhor, para que o Senhor nos criasse, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. E Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque nessa noite a gente pôde ouvir um pouco mais acerca desse 9º mandamento. Um mandamento que por muitas vezes, Senhor, a gente negligencia. A gente não liga, Senhor. E é algo tão palpável, Senhor, tão próximo a nós. Quando nós, como eu disse aqui, falamos mal do outro, dizemos algo até que seja verdadeiro, mas que não deveria ser dito. Quando nós, Senhor, não amamos a verdade. Quando nós tentamos angariar alguma vantagem, Senhor, em omitir algo que a gente deveria dizer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque Jesus, apesar de nossos pecados, apesar de ter morrido também por conta desse mandamento, morreu em nosso lugar.
Ou seja, aquilo que eu não consigo cumprir, o teu filho, Pai, cumpriu em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, por isso. E agora, Senhor, se temos caído nesse pecado, Senhor, de maneira recorrente, de maneira constante, repetidamente, se nós temos amado, Senhor, fazer falsos testemunhos, claro, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, em fé para contigo e arrependimento, Senhor, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém.